2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paizinho, mais uma vez, estamos diante do Senhor. Ó Deus, com o nosso coração, ó Deus, está ouvindo, ó Deus, a Tua voz. Queremos, ó Deus, ser, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, transformados, ó Deus, à imagem do Teu Filho, Senhor. Então, ó Deus, que a Tua palavra possa operar em nós, ó Pai. Ó Deus, essa mortificação do nosso velho homem, ó Deus, e formar em nós esse novo homem, ó Deus, para podermos viver para a glória do Teu santo nome. E para podermos, ó Deus, também, ó Deus, estarmos sendo testemunha diante do mundo, ó Pai. Venha, Senhor, prevalecer no meu coração, no coração dos meus irmãos, de cada pessoa que o Senhor mesmo atraiu aqui, pelo Teu amor. Fala com eles, ó Pai, fala comigo. Ensina-nos, ó Pai, ó Deus, e fortaleça a nossa fé, Senhor, pelo ouvir da Tua palavra nesta noite, para que nós possamos sair daqui, Senhor, ó Deus, mais e mais confiando no Senhor e no poder do Senhor em nós, através da vida do Seu Filho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Temos já repartido alguns domingos com os irmãos sobre o poder das Escrituras. Então, as Escrituras foram inspiradas por Deus, e como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, foram inspiradas por Deus para nos ensinar, nos redarguir, nos corrigir, nos instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nessa direção de estar buscando, dentro dessa palavra inspirada por Deus, a inspiração de Deus também para nós, nessa noite, nós queremos estar tratando de um ensinamento da palavra de Deus para nós, que precisamos aplicar nas nossas vidas. E esse ensinamento, ele está lá no livro de Romanos, é o texto que nós vamos usar agora para dar início à nossa mensagem. Romanos capítulo 5. Nós já falamos aqui aos irmãos, lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, e criou todas as coisas que existem no céu, na terra, embaixo da terra, nas águas. E Deus também criou o homem, a sua imagem e semelhança, para viver na sua presença, para desfrutar do seu amor e para se tornar também filho de Deus. E nós sabemos que esse era o propósito de Deus, mas o homem se rebelou contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ele então foi separado de Deus. Foi separado de Deus por causa da rebeldia, por causa da rebelião contra Deus. Então o homem, a Bíblia usa essa palavra, caiu. Houve a queda do homem. O homem estava na presença de Deus, mas ele caiu na tentação de Satanás. E ele caiu, então, da graça de Deus. Por isso que, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Porque a glória de Deus é Cristo. A graça de Deus é Cristo para nós.
Então todos pecaram e estão separados da glória de Deus, da graça de Deus. E esse texto de Romanos, ele vai nos ensinar que apesar do homem ter caído dessa graça de Deus, carecer da glória de Deus, Deus não o abandonou nessa condição de pecado, de rebeldia. Mas Deus tinha um plano eterno de salvação, de redenção, né, de regenerar esse homem caído, para então estar novamente fazendo com que ele seja a sua imagem e semelhança. Então vamos ler o texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Romanos, capítulo 5, versículos 12 até o 21. Diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa, uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou para a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? O que a palavra de Deus aqui está nos exortando, irmãos, está nos ensinando. A palavra de Deus está nos ensinando que quando Adão ali pecou, desobedeceu a Deus, se rebelou contra a palavra de Deus, e Deus, então, o separou da sua presença. A Bíblia diz que por causa desse pecado de Adão, toda a raça humana, todos os seus descendentes, também nascem separados de Deus. O pecado de Adão, na verdade, atingiu toda a raça humana descendente de Adão. Então, por um só pecado, por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas esse pecado atingiu todos os homens. Todos os homens. Por isso que diz lá em Romanos 3:23, que todos pecaram
e separados estão da glória de Deus. Às vezes a gente tem uma concepção, né, sobre a vida de criança. A criança é um ser inocente. É um ser inocente. Não faz mal a ninguém. Mas quando a gente... Alguém até colocou um videozinho essa semana, acho que era 2 bebês. Um devia ter... Ainda nem estava andando direito, e o outro um pouquinho maior. Até falaram, eram 2 com traços, talvez japonês, coreano, e até brincaram, olha, a guerra da Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Eles eram, um era bebê e o outro era criancinha. Mas eles estavam tomados por uma ira contra o outro e avançavam um contra o outro, irmãos, com aquela intenção de fazer o outro sofrer. O que é isso? Como que pode uma criança que ainda não tem o discernimento do bem e do mal poder ter uma atitude como essa? É porque já nasce com essa natureza. Já está dentro dele essa natureza corrompida, má, egoísta. E é por isso que aqui, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele vai aqui nos exortar a despir-nos desse velho homem. Abra ainda a sua Bíblia, vamos ler mais um texto, Efésios capítulo 4, versículos 17, é onde o apóstolo Paulo, aqui ele fala, né, do o homem descendente de Adão, e agora o novo homem que creu em Jesus e nasceu de novo e tem uma nova natureza. Mas aqui em Efésios capítulo 4, versículos 17 em diante, olha aqui que o apóstolo Paulo fala a respeito desse velho homem, que nasce à imagem de Adão, a semelhança de Adão. O que ele precisa acontecer com ele? Diz assim, deixa eu ver se eu estou certo, aqui, Efésios 4, 17, diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Lembra da briguinha das crianças ali? Dureza de coração. Já tem essa dureza de coração, esse desejo de posse. Certamente a briga era por algum brinquedo, talvez, não mostrou ali. Mas é posse de ter a dureza de coração. Ele fala, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas ele agora vai dizer aqui, mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou de Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então Paulo lá fala, olha, quando Adão pecou, o seu pecado passou a todos os homens. Todos nascemos em pecado. Estamos separados da glória de Deus.
Mas havia um plano eterno de Deus preparado para esse homem pecador, para que ele não vivesse mais nessa vida de pecado separado de Deus. E esse plano eterno de Deus foi a vinda do seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para ali na cruz oferecer o seu corpo como sacrifício para o perdão dos nossos pecados, para ele a mortificação desse velho homem que era escravo do pecado, e na ressurreição de Cristo Jesus nos fazer também ressuscitar agora para uma nova vida. Por isso que ele diz, aqui lá no Efésios, diz, olha, então, quanto ao trato passado, essa velha vida que nós vivíamos, como filhos de Adão, é necessário nos despojar, nos despir do velho homem, porque o velho homem se corrompe pelas concupiscências do engano. Então são duas atitudes, são duas ações. Então, despir, despojar do velho homem e se revestir, renovar do novo, revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o ensino de Deus para nós nessa noite é sobre esse velho homem e o novo homem. A palavra de Deus, irmãos, nos exorta, é o texto que nós acabamos de ler lá, para nos despirmos do velho homem. O que significa despir do velho homem? Essa palavra despir, ela significa você deixar de lado, você abandonar, jogar fora. Porque é uma roupa, como se fosse uma roupa suja, como se fosse uma roupa rasgada, uma roupa lambuzada, talvez vamos pôr aí de graxa, coisa que não serve mais, mas você não percebia que você estava com essa roupa. Mas agora você enxergou que você, realmente, a sua vida estava assim. Mas agora que Cristo te esclareceu, Cristo iluminou a sua mente, o seu coração, pela palavra de Deus, você viu o quão sujo você estava, e o quanto você necessitava de uma nova vida. Então ele fala, a partir do momento que você tem esse conhecimento, hoje os irmãos lá que batizaram estavam lhe dando testemunho disso, que eles reconheceram os seus pecados, mas também reconheceram o amor de Deus por eles, a graça de Deus por eles revelada em Jesus. E como alguns ali, eles mesmos testemunharam, nós desejamos agora nos submeter a Jesus, nos humilhar perante Ele, para que Ele agora, a partir de agora, seja a nossa vida. Nós não queremos mais viver no pecado. Então é isso que o apóstolo Paulo aqui está nos exortando, que nós precisamos agora que fomos iluminados, nós temos que abandonar aquela velha vida. Então esse despojar é abandonar, é deixar de lado, é abandonar na sepultura, porque por isso que a Bíblia fala que Cristo nos atraiu com Ele lá na cruz. Porque aquela nossa roupa que muitas vezes nós vestimos querendo ser bons, querendo praticar boas obras, querendo ser reconhecido pelos homens, pelos nossos méritos, quando nós nos deparamos com Jesus, com o amor de Deus, com a santidade de Deus, a gente vê que aquilo não é nada. O próprio Deus, a palavra de Deus nos diz que a nossa justiça perante Deus é como trapos de imundícia. E o que a gente faz com trapo de imundícia? Para que ele serve? Para ser jogado fora. É isso que o apóstolo Paulo está aqui exortando a igreja. Você nasceu de novo. Você recebeu o Espírito Santo. Você passou a ser filho de Deus. Então agora, por isso que ele fala aqui, quanto ao trato passado, a forma que você vivia anteriormente, ela não serve mais para você, aqueles hábitos, aquelas práticas, aquelas conversas, aquelas atitudes.
Cristo te libertou de tudo isso. Mas ainda tudo isso está muito impregnado em nós, na nossa carne, na nossa mente. E é por isso que aqui a exortação é despojar. Quando vier o sentimento mal, quando vier o desejo mal, o desejo imoral, o desejo de mentir, de roubar, tudo aquilo que nós fazíamos como fruto do pecado. Agora, quando isso vem da nossa mente, agora nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e ele vai nos convencer de todo o pecado, justiça e do juízo. Para quê? Para que nós não façamos mais a vontade da nossa carne, mas possamos jogar de lado esse pensamento, esse desejo mal. Isso é o despojar do velho homem. É você realmente levar lá para a cruz. Por isso que eu falei, quando Cristo nos atraiu, Ele nos levou, Ele atraiu esse nosso velho homem com Ele, para que ele fosse mortificado. Isso aconteceu espiritualmente. Nós somos mortificados espiritualmente, mas ainda a nossa carne, a nossa alma ainda luta contra o Espírito, para que nós não façamos a vontade de Deus. Por isso a exortação, que é preciso nós agora nos despojar desse velho homem, que se corrompe. Irmãos, precisamos entender que o velho homem, ele é muito mais do que uma natureza pecadora. Ele representa uma raça caída, uma raça humana caída. E essa raça humana caída, ela tem como cabeça, e é isso que Paulo vai dizer aqui em Romanos, capítulo 5, ele tem como cabeça Adão. Adão é muito mais do que uma pessoa. Ele é Adão. A partir do momento que ele pecou, ele passou a ser o pai de uma raça, o pai de uma nação, o pai de um povo que agora está perdido, está separado de Deus. Então Adão, muito mais do que uma pessoa, ele é um ser coletivo, corporativo. É por isso que aqui Paulo vai dizer, por um pecou e o pecado passou a todos, porque ele é o cabeça, e todos os que descendem dele fazem parte com ele, como se fosse de um corpo de pecado, de um corpo escravo do pecado, de um corpo que não pode submeter a Deus. Então, Adão, ele é muito mais do que uma pessoa, ele é um ser coletivo, corporativo, que foi desaprovado por Deus pela sua rebeldia, e ele permanece separado de Deus por natureza. Todos os descendentes de Adão estão separados de Deus por natureza. Ele já tem uma natureza pecadora. Não é porque ele peca que ele está separado, é porque ele tem uma natureza que é pecadora, que já nasceu separado de Deus. Então, é por isso que a Bíblia, ela nos orienta aqui a deixar de lado, a abandonar na sepultura, juntamente com Jesus, esse velho homem. Esse velho homem que nasceu de Adão, que é descendente de Adão, que tem prazer no pecado, que vive na prática do pecado, e revestir-se do novo homem. Então, o velho homem, irmãos, são todos aqueles que nascem nesse mundo e ainda não tiveram essa experiência de novo nascimento pela fé em Jesus Cristo. Todo aquele que ainda não teve essa experiência de novo nascimento pela fé em Jesus Cristo, fazem parte desse velho homem. São descendentes de Adão, estão separados da glória de Deus e estão condenados à separação eterna. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em João 3 que Jesus Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
E ele diz, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, velho homem é o homem sem Cristo. É o homem que ainda não foi regenerado pela fé em Jesus Cristo. Esse homem precisa, se você ainda não foi regenerado por essa fé em Jesus Cristo, é a Bíblia que diz, não sou eu. Você faz parte do velho homem. Você ainda está nessa velha vida. Mas Deus ama você. E Deus enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para que você possa crer nele e possa ser regenerado, salvo, receber essa nova vida. Por isso, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o homem sem essa regeneração, ele vai perecer. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E por isso ele diz, olha, vamos despir do velho homem. Interessante que quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, depois escreve aos Efésios, ele estava escrevendo para cristãos. Ele não estava escrevendo para ímpios. Ele não estava escrevendo para ímpios, estava escrevendo para cristãos que já tinham ouvido o Evangelho, já tinham confessado a sua fé em Jesus, experimentado essa nova vida. E ele diz, olha, é necessário despir do velho homem. Por que ele disse isso? Por que ele diz, olha, quanto ao trato passado, não pratiquem mais? Por que ele disse? É porque certamente, irmãos, aqueles irmãos lá de Efésios estavam vivendo de alguma forma, de alguma maneira que Paulo queria exortá-los da necessidade deles perseverarem agora nessa nova vida que eles receberam de Deus. Porque, irmãos, uma coisa que nós precisamos ter bem claro na nossa mente, no nosso coração, é que quando nós cremos em Jesus, recebemos Jesus no nosso coração, para que Ele seja Senhor, Salvador da nossa vida, cremos nessa nossa inclusão com Ele lá na cruz, nós nascemos de novo e Deus nos dá a vida eterna. E a vida eterna é eterna. Ela não é temporária. É eterna. E ela só pode deixar de ser eterna na minha vida ou na sua vida se eu a rejeitar. Se eu deixar de crer naquele que é a vida, em Jesus. Porque a vida eterna agora não é mais fruto, não é pelo aquilo que eu faço, não é mais pelas obras, não é pelos nossos atos de justiça, mas a vida eterna é pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Então por isso que João vai dizer lá em 1 João, quem tem o Filho tem a vida. Mas quem não tem um filho, não tem a vida. Então, quando Paulo escreve sobre essa necessidade de despojar do velho homem e revestir do novo, Paulo estava querendo tratar com a igreja, tratar conosco hoje, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, a necessidade de nós perseverarmos. Porque apesar de nós termos crido, termos sido salvos ainda, irmãos, nós estamos numa batalha espiritual. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que nós não façamos a vontade de Deus. Então é necessário perseverança. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então nessa perseverança nós precisamos, o Espírito Santo vai estar cada dia nos convencendo sobre, às vezes, a manifestação desse velho homem na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos.
E por que ele vai nos convencer? Para que nós possamos nos arrepender e voltar para o caminho, voltar para Cristo. Nos dispomos para que Cristo seja a nossa vida. Então, o novo homem, então o velho homem é Adão, mas também toda uma raça. Ele pecou. Seus filhos não tinham pecado, mas também estavam separados. Atingiu a todos. E o novo homem? Quem é o novo homem? O novo homem é Jesus. Não é isso que ele vai dizer aqui em Romanos 5? Versículo 15. Ele fala, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Abundou sobre muitos. Então, o novo homem é Jesus. E é por isso que, assim como em Adão todos pecaram, por isso que agora em Jesus, todos os que creem nele, são colocados também, são adicionados ali ao seu corpo, para que assim como Jesus é, nós também possamos ser um novo homem, não mais conforme a vontade, a descendência de Adão ali, escravo do pecado, mas agora um novo homem, que vive, aqui pela verdade e pela justiça de Cristo. Cristo em nós, sendo todas as coisas. Então, o novo homem, quando ele fala revestido novo homem, também esse novo homem, irmãos, também não é uma questão pessoal só. Quando aqui Paulo fala que devemos revestivos, até ele usa essa palavra, revestivos, ele usa no plural, do novo homem. Então, o novo homem também não é uma questão pessoal, é uma questão também corporativa. O novo homem aqui é uma questão coletiva. Quando Deus envia Jesus, o propósito de Deus é que em Cristo Jesus, ele pudesse nos atrair todos a ele, ele diz que todos ele atraiu a ele, para que agora em Cristo Jesus, Deus pudesse estar nos tornando um novo homem em Cristo Jesus. Um novo homem em Cristo Jesus. Então, o novo homem também é um ser coletivo, corporativo. Ele pertence também a uma nova raça. Não mais em Adão, mas em Jesus Cristo. E agora Cristo é tudo em todos. Como Adão levou o homem ao pecado, também Cristo nos leva a Deus, nos leva à santidade, nos leva a essa nova vida, a viver como um novo homem. Então, esse novo homem, ele é corporativo. Cristo morreu para o pastor Paulo? Morreu. Morreu para o irmão Clóvis, morreu para o irmão Flávio, morreu pelo Guilherme, morreu por todos e para todos. E ele não quer salvar individualmente cada um de nós. Quer dizer, ele quer salvar individualmente, mas ele não quer salvar para que nós possamos viver individualmente. O propósito de Deus em nos salvar é para nos colocar no seu corpo, que é a igreja. Para que juntos, irmãos, como igreja, como corpo de Cristo, sujeitos a Cristo, que é o cabeça, nós possamos então receber de Jesus e pela vida de Jesus esse poder para viver essa nova vida. Então, o novo homem é cooperativo. E ele tem Cristo Jesus como cabeça, e juntamente com o corpo, ele então nos torna uma nova raça. Quando a palavra de Deus diz que ele nos
nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o objetivo de Deus nos tirar do império das trevas, nos transportar para o reino do Filho do seu amor. O propósito dele é que cada um de nós, ao sermos tirados lá de Adão, pudéssemos agora ser incluídos em Cristo Jesus, tendo Ele como o nosso cabeça, o Senhor das nossas vidas. Vamos ler alguns textos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Porque muitas vezes, irmãos, nós cremos em Jesus, mas nós cremos em Jesus pensando somente em nós, pensando no nosso próprio bem, pensando no nosso próprio benefício, pensando em resolver nossos problemas individuais. E o propósito de Deus, quando nos salvou, Ele nos salvou para nos colocar no seu corpo. Porque é no corpo, irmãos, onde nós vamos estar crescendo espiritualmente, onde Cristo vai estar crescendo em nós. Não existe vida cristã onde a pessoa vive sozinha, a não ser que nasceu num lugar que só tem ele lá. Mas se ele está numa cidade numa comunidade onde existem muitas pessoas, o objetivo de Cristo em nos salvar é para fazer de todos um só corpo. Olha o que diz 1 Pedro 2. Versículo 'Vamos ler desde o 1, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi pedra de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas ele vai dizer aqui: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o novo homem, irmãos, é todo aquele que creu em Jesus Cristo, creu na sua inclusão com Jesus Cristo, ali na sua morte, sepultamento e ressurreição, e recebeu o Espírito Santo. Então, esse novo homem, esse passou a ser um novo homem. E esse novo homem não é individual, mas ele é corporativo. Por quê? Porque ele foi colocado no corpo com Cristo. E ali no corpo, como ele diz aqui, como meninos recém-nascidos,
Desejais o leite racional, para que por eles vocês vão crescendo. Então, nosso crescimento espiritual, o crescimento de Cristo em nós, nunca vai ser individual. Cristo não vai fazer com que o pastor Paulo cresça e a irmã Lisângela não cresça. Esse não é o objetivo de Deus. Ele coloca todos nós no corpo para que, pelo auxílio das juntas e medulas ali, que significa todos os membros do corpo, todos nós possamos crescer à estatura de varão perfeito, à imagem e semelhança de Cristo. Por isso que ele diz aqui, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Jesus me comprou, Jesus te comprou por um alto preço. Preço de sangue derramado na cruz, vida de Cristo ali, para me fazer e fazer você um povo santo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então precisamos entender, irmãos, que o propósito de Deus em nos salvar não é somente para que eu seja beneficiado. Não, o propósito de Deus em me salvar, em salvar você, é colocar cada um de nós no seu corpo, que é a igreja, para que nós possamos estar juntos, irmãos, estar servindo um ao outro, estimulando um ao outro, amando um ao outro, perdoando um ao outro, suportando um ao outro, para que todos nós possamos crescer à imagem e semelhança do Senhor. Como a igreja, irmãos, está precisando entender isso, que o novo homem é Cristo Jesus. E se eu sou um novo homem, eu estou em Cristo Jesus e Jesus está em mim. E Ele quer cada dia prevalecer na minha vida, para que eu não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. E o meu viver agora na carne, ele possa ser pela fé do Filho de Deus, para que nós possamos estar servindo um ao outro, irmãos, edificando um ao outro. E ele vai terminar dizendo, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Filipe disse aqui no início desse culto, a vida cristã, ela é para ser vivida 24 horas por dia. Não é para ser vivido dentro de 4 paredes, numa ou 2 horas de culto, porque aqui é muito fácil. É muito fácil ser cristão no meio dos cristãos. Infelizmente, para muitos não é. Mesmo no meio dos cristãos é difícil ser cristão. Que mesmo no meio dos cristãos ele não consegue amar, não consegue manifestar o amor de Deus. É sempre crítico, condenatório. Então, o novo homem, ele fala, vestivos desse novo homem. O novo homem é Cristo, irmão. Nós precisamos estar nos achegando cada dia mais para Cristo, deixando que Cristo viva em nós, buscando cada dia ter mais um relacionamento íntimo com Ele, conhecendo mais esse Senhor das nossas vidas, para que Ele possa então estar crescendo nas nossas vidas. Porque somente quando Cristo cresce em nós, é que nós vamos despir do velho homem. Se Cristo não estiver crescendo na minha vida, na sua vida cada dia, irmãos, o velho homem vai prevalecer. A vontade da carne vai prevalecer. E quando a vontade da carne prevalece, a Bíblia diz que a ira, a contenda, a discórdia, a maledicência, a desunião,
E por isso a exortação: despivos, despojai-vos do velho homem e se revistam do novo homem, que foi criado em Cristo Jesus. O novo homem foi criado em Cristo Jesus. Precisamos entender disso, que você foi feito uma nova criatura. Você foi colocado, eu fui colocado no corpo de Cristo. E agora Cristo é o poder de Deus para mim e para você. Ele deve ser o poder de Deus para mim e para você, como o apóstolo Paulo mesmo vai dizer: eu vivo pela fé do Filho de Deus. Eu não vivo mais eu. Nós precisamos ser revestidos desse novo homem. Porque se nós não estivermos revestidos desse novo homem, irmãos, nós estamos perdidos. Nós estamos, como eu tenho dito aqui, enganando a nós mesmos. Temos vivido uma vida religiosa, uma vida praticando talvez boas obras, uma vida consagrada a Deus, mas se nós não estivermos incluídos nesse novo homem, se esse novo homem não estiver em nós, sendo tudo em nós, é o texto lá que nós lemos de Efésios, o novo homem é formado em Cristo e agora Cristo é tudo em todos. Ele enche todas as coisas. Ele deve ter a preeminência. O irmão Jonathan tratou disso quinta-feira lá no núcleo. Deus deu a ele essa autoridade, Deus deu a ele essa preeminência, ele está acima de todas as coisas. Por isso, quando nós cremos em Jesus, ele nos coloca no corpo, mas Cristo é o cabeça. É Cristo que deve governar a minha vida, minhas emoções, meus sentimentos, minhas ações. Porque se Cristo não estiver governando a minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ações, atitudes, irmãos, então o velho homem vai governar. Vai governar. E se o velho homem governar, ele vai nos destruir. Ele vai nos afastar de Deus. Por isso a exortação: deixe de lado o velho homem, porque ele não serve para nada. Você nasceu de novo, tem nova vida. Então agora peça ao Senhor: Senhor, arranque de mim tudo que estiver em mim, que seja do velho homem. E venha me revestir, Senhor, desse novo homem, que é o próprio Senhor, vivendo, habitando, governando a minha vida, tendo preeminência na minha vida sobre todas as coisas. Se Cristo não estiver sendo preeminente, irmãos, em nós, Ele não vai ser outra coisa. Nós não temos Ele. Nós vamos estar parando por aqui. Mas no próximo domingo nós vamos estar falando então quais são as características do novo homem. Se eu nasci de novo, se eu estou em Cristo, Cristo é a minha vida, quais são as características desse novo homem? Se Cristo vive em mim, o que vai manifestar na minha vida? O que vai se manifestar? Porque não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se agora eu vivo pela fé do Filho de Deus, então a fé do Filho de Deus vai operar em mim uma mudança. Vai operar em mim uma mudança. E essa mudança, ela vai ser percebida. O Felipe disse aqui no início. E a Bíblia é que diz, né? Jesus é que disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, para que ele serve? Para nada, para ser jogado fora. Se a luz for colocada embaixo da cama, para que serve? Para nada. Mas a luz tem que ser vista por todos, para iluminar aqueles que estão nas trevas. Então, irmãos, Deus deseja, cada dia,
está operando em mim e em você esse milagre da nova vida, do novo homem, que é Cristo sendo formado em nós. Que Deus continue prevalecendo na minha vida e na sua vida. Se você ainda tem características desse velho homem na sua vida, clame ao Senhor, para que o Senhor arranque isso de você. Esse despojar, por isso que 1 João vai dizer, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Confessar. Confessa para Deus, Senhor, ainda tem muito do velho homem em mim, mas venha me despir desse velho homem e venha me vestir de Cristo, do amor de Cristo, da virtude de Cristo. Porque esse novo homem, irmãos, é que nos dá a certeza da vida eterna. Amém? Vamos orar. Paizinho, mais uma vez eu quero te agradecer, te louvar pela tua palavra. Porque o Senhor, ó Deus, planejou isso, Senhor. O Senhor viu, ó Deus, a nossa condição como velho homem, descendente de Adão, separado da graça do Senhor. E o Senhor, ó Deus, preparou, ó Deus, esse plano eterno. Revelar o seu Filho ao mundo, Senhor, para que nós pudéssemos, ó Deus, conhecer Jesus, crer em Jesus, receber, ó Deus, Jesus no nosso coração, para receber dele, Senhor, essa nova vida, Senhor. Então, ó Deus, continue, ó Deus, cada dia prevalecendo, Senhor, com a tua palavra em nós. E que ela, ó Deus, cada dia venha formar esse novo homem em cada um de nós, para que nós possamos viver, ó Deus, não mais nós, mas Cristo vive em nós, para o louvor e a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.